Libertadores que entra para sempre na memória da torcida brasileira, que bota em choque esses dois gigantes. Uma rivalidade que na última década se acentua por grandes conquistas, por momentos memoráveis. E o Flamengo tem essa falta. Alguns minutos do fim, Léo Pereira e Everton Cebolinha. É falta, Cebolinha concentrado para o pé direito. Léo Pereira para a esquerda. Everton Cebolinha, pé direito, na trave. Volta para o Juninho. Juninho tem pedido o Carrascal. Carrascal bateu para o gol, para fora do gol. Segura a ansiedade, brasileiras e brasileiros. 47. Carlos Miguel sai jogando errado. Cebolinha dividida, Giai. E aí o Varela, do lado direito adiantou muito o Varela, mas briga por ela. E a bola fica no Carrascal, agora é coração, não tem outro jeito. Olha o Varela para cima do Giai, ele tenta a bola longa na ponta esquerda para o Gustavo Gomes. Gomes joga por dentro, por corte do Eric Pulgar, ele tira dali, 47,5, faltam 2 minutos e meio. E aí Everton Cebolinha, Carrascal partiu, Cebolinha tentou o drible, chamou a falta e o Facundo Torres caiu na dele. Ô Caio, tem tática, tem alguma técnica, além do normal aqui, ou é coração, Caio? Coração puro, tanto que o Gustavo Gomes já abandonou a zaga, virou atacante. E o Cebolinha inteligentemente faz o que tem que fazer. Prende a bola, busca o drible, sofre a falta e deixa o tempo passar. Arrascaeta de treinador na beira do campo. Alguns segundos para a glória eterna. Arrascaeta escolhido, o craque do jogo. Falta cobrada para o Flamengo lá na esquerda. Bola tocada para o Juninho. Aliás, craque do campeonato, perdão, gente. Ele foi escolhido o craque do campeonato, aí o Abel. Atenção do treinador do Palmeiras. 48 minutos e meio. Um jogo duríssimo, disputado palmo a palmo como foi a temporada. O Brasileirão disputado ponto a ponto. Uma final única. A expressão do Abel, bicampeão da América com esse Palmeiras, chegando à sua terceira final. A torcida do Flamengo aumenta o volume, encontra fôlego no fundo do peito. Lateral cobrado, Juninho. Aí chega Carrascal, chega Bruno Fux, faz o corte e tenta botar o Palmeiras no campo de ataque. Bola para o Gustavo Gomes, que vira centroavante, não é a primeira vez. E aí o Flaco Lopes, que domínio. Jorginho rasga, tira dali. 49 minutos. Minuto final em Lima. Felipe Luiz, bicampeão como jogador, pode entrar naquela galeria exclusivíssima de campeão como técnico e como jogador. E o Palmeiras buscando um gol no finzinho. Levantamento do Andreas Pereira. A bola passa, Gomes, Rossi! Estamos por conta do Dario Herrera. Extenuado Gustavo Gomes. Rossi manda lá para o ataque. Segundos finais. Prepare o seu coração aí. É a Libertadores na apoteose aqui em Lima. Falta para o Palmeiras, olha só. Os reservas. Comissão técnica. Felipe Luiz comandando a beira do campo. O torcedor guardando a imagem para a posteridade. É o último lance do jogo. Um time de todas as cores. De brasileiros de todas as classes. 130 anos de uma nação de crendices e de ciência, de glórias e tragédias, uma paixão e nada mais. O Flamengo é tetracampeão da América. No Brasil não tem outro igual. O Flamengo é o único 4 vezes campeão da Libertadores. A Libertadores 2025 é do Flamengo. A explosão, o choro, a emoção incontida de uma conquista que ficará para a eternidade. Cada lágrima se justifica. E aqui não há derrotados. São todos vencedores dos dois lados. Esse Palmeiras impressionante contra um Flamengo de uma supremacia indiscutível.
conquista a Libertadores. 130 anos e 40 milhões de apaixonados. E uma história incrível de títulos. E agora, 4 vezes campeão da Libertadores. O Flamengo conquista a América. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-los brilhar, seja na terra, seja no mar. Chora a mamãe, chora o papai, choram as crianças, chora o Danilo. Que herói, que herói. Ô Danilo, me permita, independentemente das discussões sobre seleção brasileira, que escolha e que carreira. Ninguém joga 10 anos na Juventus. E que é talvez o 12º jogador desse grupo do Flamengo. Faz gol contra o Chelsea no Mundial. Aí o Pedro, a contusão o tirou desse momento único. Arrascaeta aos prantos, o craque da Libertadores. Eu quero ver o Maracanã. E o Maraca, casa do Mengão. Espetáculo para o mundo inteiro ver. Torcida rubro-negra, essa nação de 40 milhões de apaixonados, comemorando o 4º título da América. O choro de Everton Cebolinha, do Michael, dos jogadores. Léo Ortiz também impedido de jogar por conta da contusão, mas foi um herói no jogo contra o Racing. Infiltrou, jogou machucado. E torcedores de todas as cores, de todas as classes. Uma nação de 40 milhões de apaixonados comemorando o título da América. Luiz, dizer que a campanha não foi impecável, né? A campanha foi alternada, né? Mas a parte final, principalmente, né, das decisões, teve uma superação muito grande por parte de todos, né? E esse foi um dos heróis aí, né? O Rossi foi determinante em algumas situações, né? Você estava falando do Danilo. O Danilo tem uma cabeça incrível. E o que ele deve ter passado de experiência para essa rapaziada, por tudo que já viveu na Europa, e está vivendo uma emoção completamente diferente para ele no time do coração. Impressionante. Fala, Caio. O Arrascaeta foi o craque da competição, mas o Danilo, para mim, foi o melhor do jogo. Faz o gol do título, evita o gol de empate de uma maneira heróica e, além disso tudo, como o Maestro falou, tem liderança. É um cara que não é por acaso tem a carreira do tamanho que teve. E o Palmeiras valente. Acho que o Flamengo começa a ganhar o título na arrancada do Brasileiro. Ali, quando ele retoma a liderança, recupera a confiança e o Palmeiras, no momento bem delicado, fazendo 2 pontos em 12 possíveis, ele chega grandão para essa decisão. O choro do Arrascaeta na câmera exclusiva da Globo. O Júnior destacava o Rossi teve um papel fundamental na classificação nos pênaltis contra o Estudiantes. O Flamengo perdeu o jogo por 1-0 e passou nos pênaltis, mas contra o Racing, no tempo normal, foram 3 defesas impressionantes do Rossi. O futebol é coletivo, todos nós sabemos. E o Arrascaeta agora com a bandeira do Uruguai, jogador de 2 Copas do Mundo, vai para a sua 3ª. E do outro lado, evidentemente, existe o choro, a decepção. Mas o torcedor do Palmeiras merece ouvir que esse time é um sucesso. O Palmeiras, nessa última década, é absolutamente protagonista. Exemplo de gestão como é o Flamengo. Esses dois lideram o futebol brasileiro e não é por acaso. Aí os jogadores do Flamengo agora comandando o grito com a torcida, tá lindo. Ouça aí! Uma vez Flamengo, 4 vezes campeão da América.
Os campeões estão desfilando aí. Felipe Luiz e Varela, um beijo carinhoso. Ali o diretor de comunicação, Rodrigo Paiva, também comemorando. Eu gostaria de sentir esse meu Brasil tão apaixonado por esse esporte incrível que é o futebol. Podemos girar o Brasil, meu time. Alô, Manaus, na Amazônia brasileira. Alô, torcida rubro-negra comemorando. Manaus está na tela da Globo. A reunião de milhares espalhados por esse Brasilzão. Deixa eu ir agora para minha Fortaleza. Alô, Ceará. Alô, Fortaleza. Nação reunida também na capital cearense. Aí tem aquele atraso na imagem, a galera se vê agora e faz aquele gesto de alô para o Brasil. Fortaleza está na tela da Globo, é o Brasil inteiro comemorando. Floripa, alô, vamos sair do Nordeste, vamos para o sul do Brasil. Florianópolis, alô, Floripa. É, galera, agora tá no ar. Rubro-negras, rubro-negros, espalhados por todos os cantos do Brasil. E agora Recife. E a galera do Flamengo também no Recife. Comemorando a conquista do Flamengo, a conquista da América. Tem cavalinho e tudo ali. Alô, Bangu! A multidão banguense também está na tela da Globo. Milhares e milhares reunidos. Bangu, rapaziada. Galera do Escobar, né? É, galera do Escobar, como não? E de todos nós, maestro. Deixa eu ver a Praça da Bandeira agora. Mais um ponto da cidade do Rio de Janeiro. A reunião da enlouquecida torcida rubro-negra. Aquele viva para o Brasil inteiro. E agora vamos voltar para o Maracanã. A Casa Rubro-Negra explode em emoção. E o encontro está marcado para quarta-feira no Maracanã. Rodada decisiva do Brasileirão. O jogo é contra o Ceará, ingressos esgotados. E a galera rubro-negra comemorando em todos os pontos do Brasil. E a plaquinha já tá na taça. 2025, Clube de Regatas do Flamengo. É a quarta placa que o Flamengo bota na base da Taça Libertadores da América. A galeria dos campeões do nosso continente. Nossa câmera continua buscando as imagens exclusivas para você. E esse menino de Bicas, do interior de Minas Gerais, ali pertinho de Juiz de Fora, sai para vencer, conquistando a sua segunda Libertadores. Campeão também pelo Santos. E escolhe voltar a jogar no Brasil, depois de anos e anos jogando no futebol da Europa, para ser aquele herói, um herói que poucos apostavam. E faz o gol do título e passa a ser o único, além de Zico e Gabriel, o Gabigol, com um gol em final de Libertadores nas 5 disputadas pelo Flamengo. Mais uma foto para a eternidade, com aqueles óculos ali, o Wallace Ian, todo mundo reunido ali. Vai lá, rapaziada, seguranças, é a hora. Ó o Luiz Araújo, perdeu o bonde. E a grande torcida rubro-negra que está atrás daquele gol ali. Milhares e milhares aqui em Lima. Milhões e milhões espalhados por todo o Brasil. Jogadores seguem comemorando. O choro agora já dá lugar para o sorriso aberto. E aí o Léo Ortiz, que ficou na reserva para o Danilo. Como eu estava dizendo há pouco, né? O Danilo fez um dos gols da conquista do Santos. Então o Danilo tem 2 Libertadores
2 gols em finais e 2 títulos. Um certo aproveitamento do Danilo, né? Olha o Rossi aí, um dos heróis, Augustin Rossi. Goleiraço de 30 anos, 144 jogos com a camisa rubro-negra. Chegou para resolver o problema do com rubro-negro. Léo Ortiz. São os caprichos da vida, Léo Ortiz. É assim em todas as atividades. A contusão que o tirou de jogos decisivos importantes, mas a tua contribuição nos jogos anteriores é uma contribuição impressionante. É a história do elenco, né? Quer dizer, se não tem elenco num momento como esse, é que você perde um jogador tão importante como foi na campanha o Léo Ortiz, né? Você teve o Danilo sendo um dos mais importantes também nessa decisão. Rapaziada, cortando a rede ali. Luiz. Isso tem sido um hábito, viu, Carlos Gil, de cortar a rede. O Gil, você tem algum convidado aí? O Danilo tá quase chegando. Opa, vamos ver com quem ele vai falar primeiro aqui. Se é com o pessoal da... Acho que é com o pessoal da Comebol primeiro, mas na sequência com a gente. Então, já tá engatilhado aqui para falar com o herói do jogo. Pedacinho da rede, olha lá, para guardar, como não? Em 2019 foi assim, até o Gabigol subiu na trave lá. Arrumaram aquela tesourinha ali com o pessoal do DM. Aquela que não tem ponta. Aquela que não tem ponta, maestro, para não machucar ninguém. Gente, já vai ser entregue a Comebol Libertadores. O Bruno Henrique e o Arrascaeta alcançam o 16º título com a camisa do Flamengo, as medalhas agora. Bruno Henrique é um herói histórico desse clube, numa temporada tumultuada com o processo por conta de manipulação de resultado. Diariamente, deu a volta por cima e está com a braçadeira de capitão. Chegou a vez dele levantar o troféu mais importante do nosso continente. O Arrascaeta também está aí agora na sua tela, conversando com pessoas da organização. A torcida do Flamengo, evidente, não arreda a pé. Afinal, o gesto de levantar a taça é simbólico. E é um simbolismo que ultrapassa o limite das conquistas. É um simbolismo que mexe com o coração, com a nossa paixão, que faz com que o futebol seja esse esporte tão incrível. E o torcedor do Palmeiras, muitos que ainda continuam aqui, tenho certeza de que chegar nesse nível, em uma década de conquistas sem parar, para poucos. Luiz, Danilo já tá aqui, ó. Vamos. Danilo, você é o único jogador do mundo agora a ter 2 Ligas dos Campeões e 2 Libertadores, fazendo gol em 2 finais de Libertadores. A ficha deve demorar um pouquinho para cair, mas fala um pouco dessa tua sensação de viver esse dia tão especial, que a gente sabe da tua ligação com o Flamengo, teu desejo de poder defender o teu clube do coração. Não é segredo para ninguém, né? Que eu sou flamenguista, o quanto eu queria voltar para jogar no Flamengo, era a minha prioridade desde então. E hoje um dia tá especial, porque ontem meu pai, né, tava vindo com minha mãe e meus irmãos para o jogo e acabou falecendo uma irmã dele, minha tia, e aí ele teve que voltar, né? Meu pai também Meu baiano, que é flamenguista, tá lá em Bicas com a galera toda assistindo, não pôde estar aqui presente, porque infelizmente minha tia faleceu ontem, mas queria dedicar também essa vitória a toda a minha família, mas também para ele especial. Lá na casa da tua família em Bicas tem um mini museu que teu irmão cuida com muito carinho, tuas chuteiras, tuas camisas. Essa vai para lá, eu imagino. E eu queria que você falasse um pouquinho para aquele Danilo criança, né? O que você falaria, talvez nem nos teus melhores sonhos você faria 2 gols de final de Libertadores desse dia assim. Não imaginava nem jogar, né? Finais assim. Mas eu sempre imaginei chegar longe, não tão longe assim, mas também não sabia que seria tão difícil. Eu falei hoje no vestiário antes do jogo que
Obviamente a gente teve muito sacrifício enquanto equipe e dentro do CT que muita gente, né, que a gente podia compartilhar. Mas cada um tem seus sacrifícios que ninguém vê, né? Foi o que eu pedi, foi que a gente colocasse o nosso ânimo baseado nesses sacrifícios que ninguém vê, que a gente passa diariamente na nossa casa, no nosso íntimo. As medicações, injeções que a gente tem que tomar. Eu levo um edema desde o primeiro jogo contra o Palmeiras lá do Campeonato Brasileiro e jogando por Jesus. Porque precisou, o Léo também estava se dedicando, tentando, então nós tentamos criar um senso de família. O que eu diria para aquele Danilo lá de Bicas permita-se sonhar, porque se você pode sonhar, você pode realizar. Meus pêsames pela sua tia e parabéns pelo título, Danilo. Valeu. Luiz. É uma saudação muito especial a todos lá da família do Danilo em Bicas. Esse acontecimento que a gente tomou conhecimento agora, e esse é o momento da cabeçada fascinante do Danilo, uma cabeçada para a eternidade. Impecável, fazendo o gol do título. Realizamos agora o reconhecimento a los árbitros desta gran final. Reconhecemos agora os árbitros desta final. Então, gente, você está vendo essa festa incrível que a torcida do Flamengo está fazendo aqui, que os jogadores do Flamengo estão fazendo. Então você, torcedor rubro-negro, pode comemorar. E agora eu vou trazer uma informação que vai deixar todo mundo mais feliz ainda. Não só quem torce para o Flamengo. Ainda dá tempo de aproveitar a Black Friday do Mercado Livre. É, meus amigos, é isso mesmo. Quer bons preços? Então corre para o app do Mercado Livre e não perca as ofertas com até 80% off. E por falar em descontos, use agora mesmo o cupom que está aparecendo aqui na tela, porque esse fim de semana é a última chance de aproveitar a Black Friday do Mercado Livre. Bora botar esse cupom para jogo! Começa a cerimônia de premiação, jogadores estão aí. Léo Pereira pegou um pedação da rede, pendurou ali no pescoço. Aliás, a Conmebol que trouxe traves e redes novas. Tá ali o Rodrigo Caio, que também sentiu o sabor dentro de campo como campeão da América, agora é da comissão técnica do Flamengo. Léo Pereira, que ano do Léo Pereira, né? Um ano espetacular. Se refez, Luiz, intelectualmente e fisicamente. Pois não, Gil? Desculpa interrompê-la, que tá chegando aqui. Ele já era recordista de títulos no Flamengo, agora acumula mais um. E é um legítimo tricampeão. O Flamengo é tetra, você é tri, o Bruno também é tri. Bom, o Felipe e o Rodrigo Caio. O que falar nesse momento, Arrasca? Olha, é difícil expressar os sentimentos nesse momento. Na verdade que voltar aqui e ser campeão de novo com a nossa torcida, não tem palavras. Infelizmente, minha esposa queria que estivesse aqui, mas está na etapa final já esperando nosso filho, assim que era muito importante para mim retribuir com essa taça todo o esforço que ela fez por nossa família. O jogo foi tão duro, pegado, difícil como vocês imaginavam? Sim, com certeza. Sempre são jogos difíceis pegados contra um grande rival. Assim que agora só queda com a nossa gente comemorar. Vai ter muita gente amanhã, porque a Presidente Vargas no centro do Rio vai estar fechada. Como comemorar que vocês merecem desfrutar, mas pensar no jogo de quarta-feira que pode vir um outro título aí também? Não posso pensar no jogo agora. Agora a gente merece comemorar porque todo esse grupo lutou muito esse ano. Passamos por muitas adversidades e sempre em momentos difíceis a gente pôs a cara e a verdade que não tem sentimento, não tem palavra para esse momento aqui, é incrível. Então, parabéns, vai comemorar. Obrigado. Foi sincerão, né, Caro Gil? Não dá pra pensar em quarta-feira agora, não só em quarta-feira, né? Porque o Flamengo joga quarta e domingo pelo Brasileirão. Nesse momento, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, recebe do Samir Chaldi, presidente da CBF, o cheque no valor de 7 milhões de dólares, algo em torno de 37 milhões de reais, pelo vice-campeonato da Libertadores. Está aí o Abel Ferreira. Mas o Flamengo conquista uma vaga na Copa do Mundo de Clubes, a grande Copa do Mundo, vai acontecer daqui 3 anos e meio, e no Mundial de todo ano, que estreia dia 10 agora. Então o Flamengo tem esses compromissos aí. Dizem lá no Flamengo que se conquistar o Brasileiro quarta, viaja quinta ou sexta já pro Catar para jogar contra o Cruz Azul no dia 10 às 2 da tarde. E você de todo o Brasil vai ver na Globo. Intercontinental
é na Globo. E enquanto a gente está vendo a imagem do Abel aí, Luiz, primeiro ano que o Abel termina sem conquistar nenhum título, desde a chegada super vitoriosa dele aqui no Palmeiras. Olha o tamanho da temporada do Flamengo. Campeão carioca, campeão da Supercopa do Brasil, campeão da Libertadores. Na quarta-feira tem tudo para garantir uma vitória contra o Ceará e o quarto título na temporada, que é o campeão brasileiro. E ainda vai para o Mundial. É um ano quase que perfeito. E teve na última Copa do Mundo de Clubes, né, com jogos eletrizantes, a vitória contra o Chelsea, que é um outro momento marcante do ano. E o Abel, com 10 títulos conquistados pelo Palmeiras, recebendo os cumprimentos ali. Evidentemente que quem sai de um jogo nesse padrão com o vice-campeonato não sai satisfeito, é impossível. Mas como um grande profissional que é, Abel, ele sabe que tem uma grande missão de transformação mesmo desse Palmeiras nesse seu período de 394 jogos. Nenhum técnico venceu mais jogos de Libertadores com a camisa do Palmeiras do que o Abel. São vitórias impressionantes. Em 6 edições, conquista 2 títulos, chega à sua terceira final. São 44 vitórias nesses 65 jogos. Luiz, é considerado o maior treinador da história, né? Acima até do Oswaldo Brandão, né? Que foi outro grande treinador do Palmeiras. O trabalho do Abel é incontestável, Luiz. Poucos treinadores conseguem atingir esses números, essas metas como ele conseguiu. Alguns problemas esse ano, né, que talvez não estivessem dentro da sua programação, mas tem muito mérito o Palmeiras de ter chegado até essa final. Caio, eu gostaria da sua palavra sobre o Palmeiras também a essa altura. Os jogadores estão recebendo as medalhas do vice-campeonato da América, do Alejandro Domingues e do Samir Chaldi. O Palmeiras que termina, como você disse, um ano sem títulos, mas protagonista em todos eles. E vai continuar sendo pelo poder aquisitivo, pela gestão profissional, vai continuar sendo, e a Leila foi muito feliz em anunciar a renovação, ou melhor, a permanência do Abel, que depois ele confirmou até 2027, para acabar com qualquer tipo de especulação. E o Palmeiras é muito mais forte com o Abel e contratou bem esse ano. É que tem um outro rival do tamanho do Flamengo que tem o mesmo dinheiro, o mesmo tamanho de cheque que tem o Palmeiras. Então eles vão continuar sendo os grandes protagonistas nos próximos 3, 4, 5 anos, porque se prepararam para isso, porque cuidam da base com carinho, porque contratam e são muito bons na hora de atacar o mercado. E a gente está vendo aqui, o Palmeiras cai de cabeça erguida. O Palmeiras fez um jogo de igual para igual, teve as oportunidades dele no jogo, mas vem de um momento de instabilidade. E quando você perde a liderança do brasileiro da maneira como você perdeu, por incompetência própria, você chega mais fragilizado para encarar uma final de Libertadores. Presidente do Flamengo ali, o Luiz Eduardo BAP, o Luiz Eduardo Batista, o BAP, recebendo os cumprimentos dos dirigentes da Sul-Americana e da CBF. Felipe Luiz e seu auxiliar direto, o Ivan Palanco. Esse menino é espanhol, tá com o Felipe como bicampeão mundial, inclusive sub-20 na base do Flamengo. E o cheque de 24 milhões de dólares, aproximadamente 130 milhões de reais, a premiação que o Flamengo recebe neste momento do Alejandro Domingues, que é o presidente da Conmebol, ao presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista. Recebe um abraço ali o BAP, conquistando o seu principal título como presidente do Flamengo, levantando o título de campeão da América. Quando ele assumiu, ele disse que a prioridade seria o Campeonato Brasileiro, né, Luiz? Logo no dia da sua posse. Felipe Luiz, chamado para receber sua medalha. Impressionantes 4 títulos em um ano. Houve palavras carinhosas ali do Alejandro Domingues. Campeão da Copa do Brasil ano passado. Campeão da Supercopa do Brasil esse ano contra o Botafogo. Campeão estadual. Campeão da América. São 85 jogos com 54 vitórias. Desses jogos, apenas 10 derrotas, é impressionante. O Luiz vai usar o que a gente usa para os jogadores, né? Jogadores promissores, né? Esse é um treinador promissor. Cometeu erros, vai cometer erros, mas o potencial que existe, a margem de melhoramento para o Felipe Luiz como treinador, ela é muito grande, né?
principalmente pela experiência que ele teve como jogador na Europa e pelos treinadores que ele teve, que de cada um ele absorveu alguma coisa. Jogadores agora recebendo suas medalhas e daqui a pouquinho as notícias do Brasil e do mundo, claro. Continuaremos repercutindo a grande final da Libertadores no Jornal Nacional. Ana Paula Araújo e Alter Duarte apresentam o JN daqui a pouquinho. Nico de la Cruz, em 2019 ele estava do outro lado, né? Jogava pelo River. E o Varela, chorou muito o Varela. Que partida fez o Varela? Aí o Matheus Cunha, o goleiro reserva número 1 do gol do Flamengo. Carrascal, Danilo, Jorginho, um pedação da rede. Ayrton Lucas, Alan, Ortiz, Rossi, Wallacian. É a consagração dos jogadores do Flamengo pela conquista do tetracampeonato da Libertadores da América. O primeiro time brasileiro a conquistar 4 Libertadores. E 3 delas nos últimos anos. Caminhada que começou lá em 1981. Com a estupenda geração liderada por Zico, Júnior, Adílio, Leandro, Andrade, entre outros. E vem agora para esse período que se configurou no primeiro instante numa dinastia. Depois com mudanças importantes de jogadores. Mas esses dois aí estão desde o início desse momento. Foram protagonistas nos títulos conquistados a partir de 2019. São 3 Libertadores, 2 brasileiros. Como os mais importantes, 2 Copas do Brasil. Arrascaeta, o craque do campeonato. Bruno Henrique, um ídolo histórico. Que tem o jeito dessa nação. Que representa a torcida rubro-negra. Com a braçadeira de capitão. Augustinho Rossi segue ali, vivendo o seu momento de felicidade. Como milhões e milhões de torcedores espalhados por este Brasilzão. E o Léo Ortiz ali focado, concentrado. Num beijo, eu diria, longo na medalha de campeão da América. Como disse o próprio Danilo, muitos não sabem o nível de sacrifício para um atleta de futebol profissional, para um jogador de futebol profissional, para chegar a uma conquista, ainda mais desse tamanho, e a manutenção no topo. Jogadores estão reunidos, esperando a taça, e ela vem aí. Nação rubro-negra. São 130 anos dessa nação, de crendices e de ciência, de glórias e tragédias, uma paixão e nada mais. O Clube de Regatas do Flamengo conquista a América pela 4ª vez. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer. Solte sua emoção! Seja na terra e o grito de campeão da América! Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrecata, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção do coração. Pode assinar, 81, 19, 22, 2025, 4 Libertadores da América. Desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pensou na mesa de morrer. Lima coroando o Flamengo. Uma imagem para a eternidade. 90 minutos inesquecíveis. Uma viagem de pura emoção. Sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. Símbolo da liberdade, da conquista. A
Taça Libertadores é do Flamengo. Uma vez Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mas plantado no Flamengo. É o ai Jesus. Torcida rubro-negra, os jogadores cantando o hino. O carinho do Léo Pereira na Taça Libertadores. Emoção de todas as gerações. A festa rubro-negra. Gente, vai continuar. A delegação vai chegar amanhã no Rio de Janeiro. Você sabe, a Globo é a casa do futebol brasileiro. E aqui a gente acompanha tudo de pertinho para você. Momentos que marcam a vida de milhões e milhões de pessoas. A alegria, o choro, o canto. Isso tudo continua na tela da Globo. Inclusive daqui a pouco, no Jornal Nacional, a gente vai voltar com outras informações, outros depoimentos e um pouco mais desse momento único do futebol brasileiro. Hegemonia absoluta. Agora a gente dá uma olhada no que vem por aí hoje em Três Graças. Chamei vocês para praticar junto comigo um ato que é errado, mas que no nosso caso é ser especialmente certo e justo. Que ato é esse? Um assalto. A gente vai vender as Três Graças e usar o dinheiro